Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo e o Senhor Deus Pai, eles são a serpente. Deus é a serpente, Jesus é a serpente. Quando você lê o livro de Êxodo capítulo 7, versículo 9. Aqui quando Deus se apresenta no Egito, o primeiro milagre que ele faz, ele transforma o cajado de Arão em serpente. E eu vou ler aqui livro de Êxodo capítulo 7, versículo 1. Livro de Êxodo capítulo 7 são os 7 Espíritos de Deus falando. E está escrito assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então veja que os 7 Espíritos de Deus colocou Moisés representando Deus diante de Faraó e Arão representando o profeta, que é Cristo. Então, quando você junta Moisés e Arão com os 7 espíritos, dá 9. 9 que é a serpente é Deus. E no versículo 9 ele se apresenta e faz seu primeiro milagre. Ó. Deus fala, quando o Faraó vos falar dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram diante de Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, e também fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e transformaram-se em serpente. A vara de Arão engoliu as varas deles. Veja bem que a serpente que Deus criou engoliu todas as serpentes que Faraó criou. Então a serpente no hebraico é o número 9, que significa sabedoria e conhecimento. A serpente é Deus, a serpente são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. Então por isso que a serpente que Deus criou engoliu todas as outras serpentes. Porque a serpente que Deus criou simbolizava Deus, que é a sabedoria verdadeira. E as que o Faraó criou eram falsas serpentes, ou seja, eram víboras. E quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7. Versículo 7, João Batista fala, ó, e vendo ele muitos fariseus dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, a serpente significa sabedoria e conhecimento. Ou seja, você só é uma serpente se você usar a sabedoria que Deus te deu para fazer o bem. Quando você começa a usar a sabedoria que Deus deu para você para fazer o mal, você se torna uma víbora. Então todo falso pastor, toda pessoa que pratica o mal, ele é uma víbora, que ele usa a sabedoria que Deus deu para ele para praticar o mal. Aí quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Aqui Cristo está falando, ó, ele fala para o povo, ó, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Aqui quando Jesus chama eles de serpente, está chamando eles de sábio. A serpente significa sabedoria, sábio, raça de víbora. Raça de víbora está dizendo que é pessoas que usam a sabedoria que tem para praticar o mal. Portanto, quem usa a sabedoria que Deus deu para praticar o mal é uma víbora. A víbora engole seus próprios filhos. A serpente é diferente, ele cuida. Entendeu? Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus e Deus, ele é a serpente.